O SQLMap já vem instalado por padrão no Kali, tá? Mas se tu quiser usar outro sistema operacional, é só pesquisar SQLMap, GitHub, por exemplo. Vai ter o GitHub dele ali. E aí é trivial como utilizar, né? Percebam que ele tem muitas estrelas, 36 mil, então a ferramenta é muito utilizada, tá? Pode simplesmente instalar aqui e o uso é tranquilo, tá? Vamos lá. Primeiro, então, a gente só copia aqui a query, tá? Nesse caso aqui, como vocês viram, eu já testei para ver como ele estava funcionando. Então, como é que utiliza ele? SQLMap-U, colamos a nossa query, vamos usar entre eita, nós. Vamos usar entre aspas, que daí a gente evita que esses caracteres especiais sejam interpretados. E aí a gente pode simplesmente rodar assim ou especificar o banco de dados, né? DBMS igual a Postgres, tá? Depois que ele identificou o banco de dados, porque ele identifica isso depois que ele executou as queries, na maioria das vezes ele consegue identificar a tecnologia, não precisa utilizar mais, tá? Porque daí ele já vai saber que aqui ele tem que utilizar, né? Para esse endereço, por exemplo, ele tem que utilizar aquele banco de dados específicos, payloads para aquele banco de dados específicos, tá? E aí para começar, a gente pode usar a flag "-dbs", que serve aí para identificar os bancos de dados, tá? Na real eu nem rodei, né, sem o DBS, vamos rodar normal. E isso é basicamente o que confirma que o SQLMap aconteceu, tá? Então ele fala aqui dos payloads que ele utilizou, booleano, error, time-based, porque às vezes consegue usar vários tipos de payload na mesma query, né? E aqui ele trata algumas informações simples, então, para nós, o sistema operacional, que é o Ubuntu, Linux, trouxe a tecnologia da aplicação, que é Apache, do servidor, trouxe o banco de dados, mas só isso, não trouxe mais nenhuma informação pra gente. No meu caso aqui rodou muito rápido, pessoal, porque eu já tinha rodado esse comando, tá? Então vai demorar um pouquinho mais, provavelmente. No caso aqui ele está trazendo essa informação aqui do cache que ele tem na nossa máquina, tá? E aí, beleza, como é que a gente começa, então? Primeiro passo é dumpar os bancos de dados, né? Dumpar os bancos de dados, porque às vezes a gente consegue acessar outros bancos de dados, né? A aplicação está usando um banco de dados específico, ou mais que um, mas a gente pode ter acesso aos outros, né? Que estão lá dentro daquele Postgres, no nosso caso. Ou a gente pode vir aqui e simplesmente dar um dump all, tá? Aí ele vai dumpar tudo, literalmente tudo. Isso é um pouco ruim, porque demora muito mais e às vezes tu vai acessar credenciais ou vai acessar muitos dados, né, principalmente produção que talvez tu não precisava estar acessando, tá? Então para evitar isso, né, evitar a lentidão e evitar algum acesso excessivo, a gente acaba não usando o dump all, tá? E a gente pode usar o "-dbs", tá? Então a gente pode usar a flag aqui "-dbs" para dumpar o nome, né? Dumpar o nome dos bancos de dados, tá? E aqui a gente vê que tem o public, o PG catalog e o information schema, tá? O information schema e o PG catalog são comuns de ter, tá? Fazem parte da estrutura do Postgres. O public, se não me engano, é bem comum de existir também, tá? Nesse caso, vem a calhar que o public é o que o nosso próprio banco está utilizando também, tá? Mas poderia ter aqui algum outro, por exemplo, web server. E aí provavelmente seria esse que a aplicação está utilizando, tá? No nosso caso aqui é o próprio public, tá bom? Beleza, dumpamos aqui os bancos. Normalmente esses não são interessantes para dumpar, tá? Então a gente vem aqui, especifica o banco. Então com "-d" a gente consegue especificar o banco, tá? E agora o que a gente pode dumpar a partir do banco? A gente pode dumpar as tabelas. Então a gente vem aqui e dumpa as tabelas. "-d public, "-tables". E aqui ele já dumpou as tabelas, então. Tem a tabela notes, tem a tabela users e a tabela product. O que bate com o que a gente está fazendo até agora, né? Porque a gente tem aqui a função de produtos, a gente tem aqui a função de... Vamos voltar aqui. A gente tem aqui a função de notas no IDOR e os users, porque a gente está logando com alguns usuários, né? Então tem que ter a tabela de users também, tá? Agora, a gente pode especificar a tabela. Então a gente pode vir aqui, "-t" maiúsculo. Então percebam que é menos minúsculo quando a gente quer dumpar aquele dado, e quando a gente tem aquele dado, a gente usa, né, a flag maiúsculo. Então vamos dumpar dos users, que é normalmente a flag o banco mais interessante. Então a gente pode vir aqui, users, "-columns, para saber quais são as colunas, tá? A gente poderia vir aqui e dar um "-dump", então ele vai dumpar tudo que tiver dentro da users, ou a gente pode especificar para saber quais são as columns. Então a gente quer saber quais são as colunas, né, desse carinha aqui. Então a gente vem aqui, "-t, users, "-columns. Vai dumpar as colunas, tá? ID, password e username. Vamos copiar aqui. Então a gente pode vir aqui e especificar mais uma vez as colunas que a gente quer. Então a gente quer aqui a coluna username e password, né? Pode ser assim, ó. Porque normalmente, isso é separado por vírgula, né? Porque normalmente a ID não é muito interessante para nós. A não ser que seja um ID aleatório, e daí eu quero, sei lá, criar uma prova de conceito lá no IDOR que eu tenho, que é só com IDs aleatórios, entendeu? Aí as listas vão se conectando. Mas nesse caso não é. Então,
Vamos vir aqui, dar um paste, e aí ele vai trazer as informações pra gente. Sim, eu tenho que dar um menos dump daí, agora. Beleza, trouxe aqui os nossos usuários e senhas fortíssimos do nosso banco de dados, tá? Inclusive isso aqui já seria uma vulnerabilidade, né, pessoal? Porque as senhas não estão sendo rachadas no banco de dados, né? Uma enorme red flag aqui da segurança dessa aplicação, tá? E aí só mostrando para vocês, se eu não especificasse, só dando um "-dump", ele já ia dumpar tudo. Então dumpou o ID, o password e o username. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e voltar na tabela notes e pedir para dumpar tudo. E aí ele vai dumpar tudo para a gente e também consecutivamente na tabela products. Tá? Nesse caso está sendo tão rápido que eu acho que até eu posso vir aqui e dumpar o banco inteiro. Então "-dump". E aqui ele vai trazer tudo para a gente, ó. Database public, tabela users. Database public, tabela produtos, tá? Mas normalmente num banco real que tem muito mais dados não é tão rápido assim, tá bom? E acho que é isso, pessoal. Esse aqui é o exemplo de SQL Injection, tá? Tradicional. E eu vou configurar agora um SQL Injection aqui rapidinho no login para mostrar para vocês mais uma query só para reforçar o entendimento. Certo, configurei aqui. Então vamos lá. Um login muito clássico de acontecer, tá? Uma query é a seguinte, ó, select everything from users, tá? Selecione tudo no usuário, onde o username, então o usuário o nome que o usuário inserir, né, é igual ao input, né, que ele mandar. Então, no caso, aqui é o input do usuário e aqui é o nome da coluna, né? Username, que nesse caso aqui a gente já sabe, né, que é username e password. Então, possivelmente essa é a query. Username and password, então a senha bate com aquele password, né? Então, bate com aquele password. E aí termina em ponto e vírgula porque é um PHP, tá? Então, basicamente assim na maioria dos casos, tá? Como é que uma query de login funciona? Ele vai ver se o usuário existe no banco e se existir, vai ver se aquele password bate com aquele usuário, tá bom? Simples assim. A gente consegue aplicar exatamente o mesmo payload, tá? Que é o seguinte, que é o quebra query 1 igual a 1. Porque daí a nossa query vai ficar assim, ó. Então vai ser aqui em username, por exemplo, tá? Vai ser aqui em username, a nossa query vai ficar assim. E a gente comenta também o resto da query, né? Então, basicamente vai ficar assim, ó. A query final. Username vazio. Isso aqui vai ser falso, se eu não me engano. Ou 1 igual a 1. E aí, isso é true. E como é um OR aqui, vai dar true com true. Né? Para saber se isso aqui é falso, é só a gente testar com o AND, né, no caso. A gente vem aqui testar, por exemplo, AND 1 igual a 1. Porque 1 igual a 1 é verdadeiro, né? E isso aqui deveria logar a gente se isso aqui fosse verdadeiro, então, né? Se esse username fosse verdadeiro. Então, isso aqui retorna falso. Ou 1 igual a 1 e vai ignorar o resto da query, beleza? Então, isso aqui meio que vai ser ignorado. E aí, isso aqui, a gente já viu. Isso aqui retorna true. Where true, tá? E daí ele vai logar a gente com o primeiro usuário, tá? Por que ele vai logar a gente com o primeiro usuário? Porque no caso, aqui em cima, por exemplo, ele retorna tudo que ele consegue, né? Todas as colunas possíveis, todas as linhas possíveis ele vai retornar pra gente. No caso do login, em todos os casos, a gente vai querer logar somente com o usuário. Por padrão, então, aqui já é construída uma query, né? E o PHP vai chamar uma query que resulte somente em um usuário, né? Sendo retornado. Então, nesse caso, vai retornar somente um usuário, que vai ser por ordem, então, de ID, provavelmente, vai ser ordenado por ID, que vai ser o primeiro usuário do sistema. E aqui ele está logando a gente, então, como o primeiro usuário do sistema. Né? No caso, não tem um profile aqui para a gente ver qual é o usuário de fato, mas sim, seria a primeira linha de retorno que a query trazer para nós, tá? Então, basicamente é isso. A gente pode automatizar isso com o SQLMap também. Então, vamos ver se a gente acha um post aqui, né, o post que a gente tentou agora. E percebam que quando a credencial é errada, ele te torna Tem que apagar aqui os cookies, né? Porque ele já autenticou esse PHP cheirinho. Então, vamos apagar os cookies aqui. Quando aqui eu ia falar que ele está aplicando o payload aqui, mas acho que não está porque ele está encodando aqui. Mas enfim, não, aqui está usando o AND, tá? Enfim, quando os usuários são errados, ele retorna um 200 para nós. Quando o usuário é certo, ele retorna um 302, tá? E é basicamente assim que o SQL vai entender que isso aqui está vulnerável ou não. Mas daí a gente copia a request, tá? Você pode copiar a request e vir aqui e criar nano login request.txt, por exemplo, e colar aqui, tá? E aqui vem uma dica, tá?
Quando está testando o HTTPS, coloca aqui no host HTTPS, tá? Porque o SQLMap ele meio que pega a URL através do host aqui e coloca assim, tá? Porque senão, se tu não colocar, ele vai tentar executar HTTP num site que possivelmente não aceita HTTP e daí ele não, o SQLMap vai se perder, tá? Porque, enfim, ele vai só receber um redirect na maioria das vezes, tá? Então, aí a dica aí, tá testando HTTPS, coloca aqui na request. No caso, a gente está HTTP mesmo, então não precisa. E aí a gente pode vir aqui dar um SQLMap -R, tá? E mandar a request, tá? Então, nesse caso, -R de request e mandar ela. E aqui ele fala que ele recebeu um redirect, provavelmente porque ele já usou aí um dos payloads corretos. A gente pode dar um yes. Aqui tu pode dar um no, tá? Ele pede para se tu quer reenviar esse dado na nova request, não precisa. E ele está falando que o site está pedindo uns cookies, tá? O site está automaticamente retornando uns cookies, pode aceitar eles, não tem problema. Aqui ele fala que é recomendado usar uns testes de union, pode dar um yes. E não deu certo. Vamos ver por que não deu certo. Login requests, refer, parará, admin. Será que eu marquei alguma opção errada aqui? Vamos ver. Vamos dizer para não redirecionar então. E pode aceitar os cookies. Será que é esse refer que está dando errado? Aqui no caso eu estou botando admin, né? Deixa eu ver aqui, vamos tentar mudar para um usuário inválido. Porque eu acho que ele está mandando admin e é um usuário válido. Aí toda hora está dando 302, tá? Então vamos botar um usuário inválido aqui, vamos botar qualquer usuário. Acho que é isso que eu acabei errando. Beleza. Por isso que ele recebeu um 302 logo de cara lá, né? Tava botando credenciais certas. E a primeira request que ele manda possivelmente é a request em si, né? Para testar a conexão. Então vamos... Sim, pode aceitar os cookies. Agora recebeu um redirect. Vamos botar aqui sim. E aqui não. E ver se ele já entende. Aí, entendeu? Beleza, achou aqui que é Postgres, vamos dar um yes. Aqui ele já pede se tu quer pular, tá, os payloads específicos para outros DBs. Então sim, tu não precisa testar para outros DBs. Pode dar yes, nesse nível aqui de quão longe. Sim. Vamos ver se ele acaba se encontrando aqui. E beleza, identificou aqui. E, bom, a partir daqui, basicamente eu posso vir e fazer a mesma coisa, né? Então, DB a gente já sabe, né? Então, D public, menos dump all, por exemplo. E aí ele já vai dumpar tudo pra gente. Aqui ele vai pedir as mesmas coisas, pode dar enter em tudo, tá? E daí ele basicamente vai usar as configurações padrão. Então a gente pode usar enter em tudo. Mas percebam que ele tem um pouquinho mais de dificuldade, né? É um ataque um pouquinho mais complexo para ele se achar aqui no que é explorável ou não. Pelo post, nesse caso. Bem, pessoal, depois de um belo tempo, ele terminou de dumpar somente essas duas tabelas, tá? Por quê? Porque eu cancelei o comando de antes e eu especifiquei as tabelas, tá? Public, user, username e password. E aí eu botei algumas threads a mais, inclusive. 3 threads, tá bom? Por quê? Como vocês percebem, aqui o SQLMap ele não tem uma resposta, né? Esse SQLJax não tem uma resposta para ver que de fato a gente está conseguindo dumpar aquela informação. A gente tem que usar alguma técnica distinta. Nesse caso, ele está usando a técnica de time-based, tá bom? Inclusive ele fala aqui sobre querer otimizar, a gente pode dar um yes nesse caso aqui que ele otimiza, tá? Esse tipo de ataque. Então, sempre bom especificar então a informação que a gente quer, tá? E não dar o dump all. E aumentar o número de testes também se a gente está confortável em fazer isso. No caso, né? Demandar mais requisições ao mesmo tempo pro cliente. O menos threads, às vezes, ele não vai trazer informação completa também, tá? Porque pode ser que o SQLMap se perde, já que é baseado em tempo na resposta. Mas nesse caso aqui ele trouxe bonitinho, normalmente a gente consegue identificar se ele deu errado ou se ele deu certo. Tá bom? Claro, né, tem outras flags, pessoal, do SQLMap, tá? Tem uma de técnica que a gente pode especificar a técnica. Nesse caso a gente poderia tentar ensinar ele que um 302 quer dizer true e um 200 quer dizer false. Tá? Tu tem o level e o risk, que é o nível de profundidade que as queries vão usar. Enfim, e aí por diante, tá? Mas esse aí é basicamente o uso básico do SQL Map. Espero que vocês tenham entendido o SQL Injection e eu vejo vocês na próxima aula.